Quero te fazer uma pergunta. O que você sente quando vê essa imagem? Se sente desconforto ou receio, saiba que não é o único. Recentemente na internet, quase principalmente no TikTok, eu tenho visto muitos vídeos relacionados a isso, ícones ortodoxos de Jesus, onde as pessoas sentem um certo desconforto e têm um receio de olhar para eles. Alguns até mesmo atribuem que na verdade seria uma espécie de Jesus falso, como se tivesse algo mais sinistro por trás dessas imagens. E vendo tudo isso, fui pesquisar mais sobre e acabei descobrindo uma vertente conhecida como horror religioso ou o terror religioso. Um tipo de terror que usa do sagrado para gerar o desconforto e o medo. Vamos explorar um pouco mais desse assunto no vídeo de hoje. Então, sem mais demoras, hoje teremos o horror religioso e o Jesus ortodoxo. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. Essa ideia do horror religioso, na verdade, já vem de muito tempo. Desde meados dos anos 60, o cinema já explorava algumas poucas obras com esse tema. Uma das mais conhecidas é o famoso O Bebê de Rosemary, que traz essa ideia de um culto satânico, que busca o nascimento daquele que seria o anticristo. Mas o auge mesmo foi quando O Exorcista, de 1973, nasceu. Foi o filme que basicamente fez explodir essa ideia de que conceitos religiosos, principalmente os do catolicismo, davam medo e mexiam com o psicológico. Depois desse filme, quase todo mundo começou a ter medo real da figura do diabo, de cultos que o adoravam e etc. O que fez explodir depois a ideia do Satanic Panic nos anos 80 e por aí vai. Porém, o horror religioso que conhecemos hoje em dia veio mais derivado do analog horror, que explorava esses conceitos religiosos e os distorcia para causar o medo, trazendo a ideia de que até mesmo essas figuras divinas poderiam ser corrompidas. E a cena só foi crescendo principalmente depois de 2020, com o TikTok, onde vários vídeos surgiram explorando totalmente essa estética. Ainda mais depois dos supostos vídeos sobrenaturais, onde mostram imagens de Jesus se mexendo sozinhas. Vídeos mais ou menos como esse aqui. Creio que uma das coisas que mais trazem um certo receio nessa linha do horror seria a paixão de Cristo. A crucificação de Jesus ainda é algo que traz um peso enorme, tanto para a religião quanto para aqueles que não são adeptos, porque as representações que existem mostram a crueldade humana e o alto sofrimento pelo qual Jesus teve que passar. O peso de tal ato ainda choca muitas pessoas, que às vezes não compreendem o porquê. Para o cristianismo e principalmente o catolicismo, no entanto, a meditação da paixão é algo muito forte espiritualmente, porque traz essa ideia de que somos meros pecadores e que o próprio Deus mandou o seu único filho para morrer por nós. Isso traz o temor,
a ideia de que somos muito pequenos para compreender tal atitude. E claro, a obra que talvez mais trouxe essa ideia seja o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que retrata os sofrimentos de uma forma tão realista que muitos que assistem até hoje acabam passando mal. E o horror religioso, óbvio, explora bastante essa questão, mostrando as dores de Cristo no sentido cruel, as suas feridas e muitas vezes o seu corpo morto, com a ideia de mostrar como o ser humano pode ser brutal, o que somos capazes de fazer, até mesmo com um ser que é divino, mostrando que somos tão ruins a ponto de matar Deus. Mas eu acredito que não seja muito incomum muitas pessoas sentirem esse desconforto da religiosidade. Afinal, é um ambiente que tenta explicar muitas das perguntas para a qual ainda não temos respostas e explora seres que estão muito além da nossa compreensão. Um bom exemplo são os próprios anjos. Os anjos, que são sempre vistos como os mensageiros de Deus, aqueles que nos protegem de todo o mal, não necessariamente são do modo que imaginamos. Porém, esse pensamento veio totalmente das nossas próprias ideias. A imagem do anjo com asas não nasceu diretamente das páginas da Bíblia. Foi a partir do século IV, nos primeiros séculos do cristianismo, que essa representação começou a se consolidar. Até então, os anjos eram descritos de muitas formas diferentes e frequentemente apareciam como figuras comuns. As asas surgiram como uma solução simbólica, uma forma visual de expressar aquilo que as palavras nem sempre conseguiam expressar, a natureza celestial desses seres e a sua ligação direta entre o céu e a terra. Essa escolha artística foi profundamente influenciada pelo mundo greco-romano. A arte cristã primitiva herdou vários modelos já existentes, especialmente as figuras aladas da antiguidade, como Hermes e as chamadas vitórias aladas. Essas imagens já comunicavam ideias de movimento, transcendência e ligação com o divino. Ao adaptá-las, os artistas cristãos criaram uma linguagem visual compreensível para o povo daquela época, transformando símbolos pagãos em ferramentas para expressar a nova fé. Curiosamente, a Bíblia apresenta descrições muito mais complexas e, por vezes, perturbadoras. Essas descrições influenciaram muito a iconografia religiosa, mas foram suavizadas ao longo do tempo. Teólogos como São João Crisóstomo explicava que as asas, na arte, não deveriam ser vistas de maneira literal, mas como um símbolo da sublimidade da natureza angélica, seres que descem das alturas para se aproximar da humanidade. E quando citamos essa natureza real dos anjos, nos deparamos com a grandiosidade do que seria um ser do outro mundo. Por volta de 2022, também no TikTok, ficou muito famoso aqueles vídeos que retratavam como seriam os verdadeiros anjos segundo as descrições presentes na Bíblia. E o que mais me deixa curioso é como nós imaginamos eles e como eles se apresentam para nós. Porque pensa bem, anjos são seres que não têm corpos. Um ser completamente espírito, celestial segundo a teologia. Será que conseguiríamos ver a sua verdadeira face? Será que teríamos essa capacidade intelectual? De fato, são perguntas que sempre me deixam bem desconfortável. Mas particularmente eu gosto como a própria arte antiga traz uma aura diferente na hora de retratar situações religiosas. Principalmente as obras de um artista francês chamado Gustave Doré. Ele foi o responsável por ilustrar as passagens da Divina Comédia de Dante. Ele usava muito da xilogravura, uma técnica que trazia muitas camadas densas de luz e sombra, com o preto e o branco. E vendo isso, eu enxergo essa aura diferente, pois estamos acostumados a figuras mais suavizadas, com cores, aquela beleza do renascentismo. Mas aqui não. Essas xilogravuras trazem uma aura diferente para a figura angelical, mesmo que seja do nosso imaginário comum. Mostra como a arte influencia muito esse tema. E claro, como antes eu citei a Divina Comédia de Dante, dentro do contexto do horror religioso, eu não poderia deixar de fora o conceito do inferno. Creio que uma das coisas que mais assustam na religiosidade, principalmente nesse contexto do cristianismo, é o inferno. A ideia de que você pode ir para um lugar de eterno sofrimento é uma das coisas que mais assustam todas as pessoas, porque esse lugar é quase sempre retratado como um lugar onde a luz não chega, onde as chamas consomem tudo, e você ouve o lamento dos condenados. A Bíblia cita o inferno algumas vezes.
como no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos e os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Ou também como no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 41 e 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essas são só algumas das muitas citações que a Bíblia tem sobre o inferno, e isso já nos mostra a dimensão da coisa. Durante os primeiros anos do cristianismo, não se tinha uma versão definitiva do que seria este lugar, apenas que seria um lugar de sofrimento e punição, consequência do pecado. E obviamente, depois de Dante Alighieri e a Divina Comédia, foi onde surgiu os conceitos de um inferno mais organizado, entre aspas, com abismos, prisões, punições diversas, de acordo com cada pecado específico. Muitos acreditam que Dante teria visto realmente o inferno e anotou tudo, mas claramente não passava de um poema muitíssimo bem escrito e bem detalhado, o que já é diferente dos relatos dos santos católicos sobre o inferno. No catolicismo, muitos santos tiveram a chance de ver o inferno pessoalmente, e muitos desses relatos descrevem que depois daquelas visões, a maioria deles fizeram penitências maiores e orações constantes, a fim da salvação das almas, porque diziam que foi a pior coisa que qualquer pessoa poderia ver. Nada iria superar aquilo. Um dos exemplos é o de Santa Faustina Kowalska, que por ordem de Deus visitou o inferno e testemunhou a sua existência. Ela o descreveu assim, como um lugar de tormento terrível, com fogo, gritos de raiva e desespero, e a visão de demônios, sendo o maior sofrimento a separação de Deus, o que levou muitos condenados a nem sequer acreditarem em sua existência antes de morrer. Então fica nítido, com as descrições dos santos e da Bíblia, a mais concreta forma do inferno. E claro, só isso é o maior dos medos para muitas pessoas, que passam a mudar os seus estilos de vida e o seu modo de pensar, a fim de escapar desse destino terrível. Os que não creem nessas coisas costumam dizer que o inferno é só um contexto religioso, usado para o controle das massas, que a ideia de ir para o inferno faz as pessoas obedecerem às leis religiosas e viverem de acordo com as regras, porque senão o pecado estaria nelas e no fim da vida iriam totalmente para o inferno. E mesmo muitas pessoas não sendo adeptas da religião, a ideia do inferno ainda é muito presente e difundida, porque olham e pensam: como pode Deus ser tão misericórdia e mesmo assim mandar as pessoas para o sofrimento? Então, porventura, acabam por respeitar e ter esse certo receio constante. E o horror religioso explora isso com maestria, usando da atmosfera dos gritos, dos demônios, para gerar exatamente esse pânico que muitos têm. Bem, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e de ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Deixe seu like.